Está começando mais um podcast do Lincoln. E olha, hoje a verdade não será poupada e as perguntas sem censura. Alexandre Frota, prepare-se. O microfone é seu, mas Obrigado. as polêmicas também, tá bom? Vambora, E qual que é essa obrigado. parada? Já vamos começar aqui, força total. Que parada é essa de cassação que você corre o risco? Pois é, eu fui surpreendido com isso. Acho que não é justo pelo trabalho que eu venho fazendo, pelo trabalho que eu venho realizando. Isso se deu no momento em que eu fui fazer uma fiscalização numa noite em todo o sistema de saúde da cidade de Cotia. Então eu passei por todas as unidades de pronto atendimento e etc. Hospital também. E eu encontrei, Lincoln, diversos problemas. Problemas que já são há muitos anos de conhecimento da população, Certo. dos políticos, falta de ar-condicionado, o raio-x quebrado, raio-x sem ar-condicionado. Eu encontrei filas, falta de insulina, falta de remédio, paciente esperando um longo tempo. Eu encontrei, por exemplo, no postinho de saúde do Jardim do Engenho, no local onde as mulheres fazem Papa Nicolau, eu encontrei barata, inseto, mofo, goteira. O banheiro que poderia servir para as mulheres se tornou depósito de material de limpeza, por exemplo. A área que era para fazer as refeições dos médicos, dos auxiliares, enfermeiros e funcionários, se tornou estacionamento de moto, né? Eu encontrei diversas irregularidades e todas elas eu preparo um ofício e envio para a Secretaria da Saúde, vamos dizer assim, porque se trata da saúde. Certo. E aí, em determinado momento, no Atalaia, sem seguranças e sem usar arma, porque falaram que eu entrei armado, com segurança, isso é um absurdo. As câmeras internas e externas mostram que não, e eu também, cheio de câmera gravando, mostra que eu não. Eu jamais entraria num hospital, numa unidade de saúde armado, senão os médicos que me processaram, a primeira lauda do processo deles seria qual? O Alexandre Frota entrou armado aqui, e não existe isso, né? Iria ser essa matéria, com certeza. Claro, Com certeza. né? E não tem essa matéria porque não existe essa matéria. Sim. Flagrei 2 médicos dormindo. Uhum. E isso foi o que criou essa confusão toda que você acompanhou e que o Brasil acompanhou. O Brasil acompanhou, né? O Brasil acompanhou. Saiu em várias plataformas. Saiu em várias plataformas e etc. Isso. Eu estava fazendo o meu trabalho em cima do artigo 31 da Constituição, que me dá o direito de fiscalizar a coisa pública, o negócio público, os equipamentos públicos, o bom andamento da gestão pública. Certo. Eu, como vereador, e qualquer outro vereador deveria estar trabalhando assim. E aí, com isso, de um jornalista aqui da cidade que não mede esforços e tem falado aos 4 cantos que o objetivo dele é acabar comigo, entendeu? Ele promoveu essa discussão e essa narrativa junto à justiça aqui de Cotia. Então, assim que os vídeos foram para o ar, 4, 5 dias depois, a doutora Renata, que é a juíza aqui de Cotia, determinou que eu retirasse os vídeos. Não que eu deixasse de fazer as fiscalizações, que eu retirasse os vídeos por reclamação dos médicos que estavam ali, que teriam sido flagrados dormindo no horário de trabalho. Porque quando eu entro na UPA, o enfermeiro-chefe que me recebe, ele me traz o relatório que eu tenho, que diz que deveria haver ali 3 médicos trabalhando na porta, entendeu? E tinha apenas uma, e 2 estavam descansando. Eu não persigo médicos e acho que os médicos eles precisam sim ter o horário deles de descanso e etc e tal. Mas, se não tiver paciente para atender. Sim. Eu entendo assim. Eu não gostaria que amanhã qualquer pessoa que está assistindo a gente chegasse com a mãe ou com o filho
num hospital e não fosse atendido porque o médico está dormindo. Entendeu? Entendi. Eu acho isso errado. Ponto. Mas ela determinou que eu tirasse e eu imediatamente retirei os vídeos. Os vídeos proliferaram, enfim, muita gente compartilhou os vídeos, mas eu retirei das minhas redes. E aí se abriram alguns processos. Isso foi para o Conselho Regional de Medicina. Também. CREMESP. Mas primeiro os médicos Certo, abriram certo. um processo contra mim, e aí veio também, fomentado por esse jornalista aqui da cidade, o CREMESP, que é o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, também buscou esse entendimento para o que aconteceu, por que aconteceu Certo. e por que você fez isso, né? E a IBJ, que é a empresa que é a gestora da saúde na cidade de Cotia, também abriu um processo. Bom, para encurtar aqui a conversa, eu recebi todos esses, e aí, para minha surpresa, o Ministério Público da cidade de Cotia, que foi provocado, né, para isso, ele declara que não encontrou nenhum tipo de desvio da minha parte, De conduta, de né? conduta, Certo. e diante do exposto, lê você. Diante do exposto, promovo o arquivamento dos presentes autos, nos termos do artigo 13, inciso 2, da Resolução 1342/2021. Pois é. BGJ. Tá bom. Ministério Público de São Paulo, de Cotia, tá aqui. Certo. Ministério Público. Para minha surpresa, também, e fiquei feliz com isso, o Instituto Bom Jesus teve o mesmo entendimento, gostaria que você lesse, em amarelo aí. Aqui, Instituto Bom Jesus, pessoa jurídica de direito privado já qualificada, vem por intermédio da sua advogada com conscientizado acatamento perante Vossa Excelência, tendo em vista que as partes entraram em consenso. Requerer a extinção do feito sem condenação em honorários, em razão do pedido ser antecedente à citação. Eu estou sem meu óculos Tá aqui. bom. Isso é o Instituto Certo. Bom Jesus, o IBJ que cuida da saúde em Cotia. Então, o Instituto entendeu e retirou. Certo. O Ministério Público arquivou, o de Cotia. E aí, faltava o CREMESP. E aí eu pensei, cara, eu não quero essa confusão, não quero essa briga, mas não errei. Eu não tenho que pedir desculpas a ninguém. Eu tenho que ter um entendimento, a grandiosidade de ter esse entendimento. E aí eu procurei o CREMESP. Eu tive uma ação inédita de procurar o CREMESP, eu ouvi isso do próprio corpo jurídico e do presidente, do vice, que estavam na mesa comigo, que era um fato inédito, um vereador, porque eu acho que você já deve ter visto aí nas redes sociais a quantidade de deputados e vereadores que estão entrando nas unidades de saúde, né, e promovendo a fiscalização em cima de várias irregularidades. E são diversas, porque... São diversas, são muitas. São muitas. Hoje a rede social ela mostra tudo, né? E assim, São muitas. são vários vereadores, deputados... Isso, são que muitos. fazem essa E eu ouvi deles isso, sabe? Aham. Olha, foi muito bacana você ter vindo aqui. E eu não fui lá para pedir desculpa. Certo. Eu fui lá, inclusive, para alertar o CREMESP que depois que o Ministério Público arquivou, o CREMESP tinha colocado uma foto minha na capa do site deles, dizendo e afirmando que eu haveria entrado na unidade com armas e seguranças armados e etc. E eu falei para eles que não tinha cabimento isso, e que as câmeras mostravam, e que as pessoas que estavam em volta também sabiam disso. E a gente conversou e teve um entendimento legal. O CREMESP falou para mim, Frota, o que a gente quer é a gente fiscalizar os médicos, seja para o bem, seja para o mal, nós não vamos passar pano na cabeça de médico, mas nós gostaríamos de ter essa prerrogativa de nós fiscalizarmos os médicos. E eu tive esse entendimento com eles. Eles me falaram, inclusive, que eles hoje possuem uma van que, possivelmente, quando um vereador ou um deputado quiser recorrer ao CREMESP para essa quantidade de irregularidades e mostrar, eles
mandam os profissionais do CREMESP junto, que eu achei muito bacana. Certo. E ficou ali um entendimento de que a gente estava encerrando ali o processo que eles haviam enviado para a Câmara. E aqui o CREMESP coloca, eu queria que eu leia para você, que tu Por está favor, sem óculos. por favor, eu estou sem Tá. óculos. Ante o exposto, o CREMESP vem formalmente requerer a desistência da denúncia apresentada a essa egrégia Câmara Municipal. Certo. Então, o CREMESP também. Então, eu estou aqui falando para você que foi Ministério Público, arquivou. IBJ, arquivou. E CREMESP, arquivou. O que aconteceu? A minha ida ao CREMESP fez com que a imprensa publicasse algo assim, que nós usamos... Alexandre Frota sela acordo com o CREMESP para denunciar médicos ineficientes. em cima da carta do CREMESP. Certo. E o que aconteceu? Tomou um vulto nacional. Em determinado momento, o CREMESP, obviamente, se assustou e ficou desconfortável com a mídia gigantesca que foi em torno dessa minha ida lá. E eles precisavam falar para a classe deles. Eles precisavam explicar aos médicos que não era uma parceria com Alexandre Frota para fiscalizar os médicos. E eles fizeram um vídeo sobre isso. E aqui, na cidade, alguns jornalistas quiseram usar isso como se eu tivesse mentido, ou como se eu tivesse falado que o CREMESP enviou a carta, fez esse acordo para encerrar o possível processo, porque ia ser uma briga. Ia ser uma briga. Eu não ia fugir da briga. Eu simplesmente acho que pelo amadurecimento que eu tenho de vida e que eu tenho visto politicamente, para mim era interessante não ter essa briga. Ainda mais que eu estava ali na capa deles com uma afirmação que não era verdadeira em relação a seguranças e armas, porque eram assessores meus que estavam lá na hora. Diante disso aqui, tomou uma proporção grande, o CREMESP veio, fez esse vídeo dizendo, olha, a prerrogativas não faz acordos, e ele disse, está tudo certo. Para mim, importante é essa carta que eles enviaram para a Câmara. Isso encerra aqui. Certo. Pelo menos eu acho, você acha e outras pessoas acham. Não sei se é esse o entendimento hoje da Comissão de Constituição e Justiça, formada pelo Almir Rodrigues, pelo Serginho e pelo Felipe Variedade, entendeu? Então, essa comissão, eles vão estudar o entendimento. Eu preparei a minha defesa com o doutor Arthur Rolo, entreguei a defesa, protocolei a defesa, inclusive tive o apoio do vereador Peca, do vereador Castor, do Rafa Dantas, do Sandrinho Santos e também do Celso Itique. Eu tive esse apoio desses vereadores e do Marcelinho Lenha também. Né? Então eu entreguei, fiz toda a minha parte e agora eu tenho que aguardar a Comissão de Constituição e Justiça se manifestar. Tá, só para quem está assistindo e assim... Então isso vem de encontro ao que você transmite, às vezes, em alguns stories, alguns rios, que há uma perseguição de alguns vereadores. Eu sofro uma perseguição jurídica e é óbvio que hoje tem um grupo de vereadores. Eu não me importo se eles estão levando cesta básica ou não, eu me importo com o meu trabalho. O meu trabalho é de muita entrega. A gente passou pelo menos um mês juntos e você pode ter... como exemplo, a minha entrega. O meu trabalho é de dedicação, de entrega. Eu trabalho todos os dias às 4h30 da manhã, quantas vezes a gente se falou nesse horário. Então, eu trabalho incansavelmente. Eu estou preparado para tudo, seja o que vier. Eu estou preparado para continuar ajudando, trabalhando como eu tenho feito. Mas existe, né? E assim, eu tenho visto nas últimas sessões alguns vereadores, especificamente o vereador Serginho, me atacando, né? Falando que eu não deveria usar as minhas redes sociais para promover a desgraça, para promover o sofrimento do pobre. Quem é o vereador Serginho para falar o que eu devo ou não devo fazer na minha rede social? A minha rede social é minha. Eu acho que ele tinha que se preocupar com a rede social dele, ele tinha que trabalhar, fazer o trabalho dele e esquecer
o meu trabalho e o que eu faço na minha rede social. E eu não posso discutir sobre rede social com o vereador Serginho, porque ele tem 4 mil seguidores. Eu tenho 1.200.000 seguidores. E eu falo hoje para 28 milhões de pessoas. Ele não consegue entender o que é rede social. E por isso ele me ataca dizendo que não deveria usar a rede social para se promover e etc e tal. E eu não confrontei ele. Eu ouvi, entendi, mas não posso rebater uma pessoa que não tem esse entendimento, não tem esse grau desse entendimento. E ele deveria estar preocupado era com o trabalho dele e não com o meu trabalho. O meu trabalho eu faço como eu quero. Se eu entrego cesta básica, se eu entrego leite, se eu estico a mão para o pobre, isso é o meu trabalho, não é o trabalho dele. E aí tem uma reclamação grande, né? Nos últimos meses, se você fizer a conta, foram 1.800 litros desse leite. Foram 3.000 cestas básicas iguais a essa para famílias. Fora os atendimentos que eu faço na rede de saúde, na educação, e em nenhum momento, eu argumento qualquer coisa que eles façam. Eles se incomodaram que eu estava dando cobertor na noite fria, pós a morte de um morador de rua. Então, para mim, é difícil, porque assim, eu fico vendo as pessoas incomodadas comigo, com o meu trabalho, o que eu não acho bacana. Eu gostaria que eles estivessem fazendo igual ou melhor do que eu estou fazendo, entendeu? E não me atacando, toda hora recados. De 0 a 10, qual a chance dessa cassação? Eu não sei. Como você lidar com ela? Não, o que eu te falei, eu estou preparado para tudo. Toda ação tem uma reação, certo? Certo. Eu estou preparado para tudo. E eles. A vida é feita de escolhas, entendeu? Se eles escolherem, optarem por esse caminho, tudo bem. Vamos caminhar, aí vamos surfar aí. Entendi. Sabe? Eu tenho alguns colegas que eu gosto muito na Câmara, sabe? E alguns que me tratam com bastante respeito, mas especificamente nas 2 últimas sessões, né, foi falado bastante a meu respeito, as indiretas, as diretas, né, apontaram o dedo, e eu estou tranquilo nesse sentido, eu estou caminhando, eu não vou deixar de fazer o meu trabalho. Hoje, antes de vir para cá, e eu sabia que ia fazer com você esse programa, aliás, agradeço a você a oportunidade, porque é a primeira vez que eu estou falando sobre tudo isso, porque eu me mantive calado o tempo todo. Hoje, eu fiz questão. Eu fechei o buraco de 1.410. A sua produção passou para 1.310. 1.310. Certo. Hoje, eu fechei esse buraco. Só na área do Barbacena, na área do Suave, Rebelato, Jardim do Engenho e Jardim da Glória, eu cataloguei, na primeira semana como vereador, 384 buracos, incluindo ali o Bolsão do Cantagalo. Sim. Todos eles estão fechados hoje. E o asfalto usado na última gestão, me parece que não é um asfalto de qualidade. Então, o que acontece? As chuvas, vem buraco. Muito ônibus, muito caminhão. Você sabe que, principalmente nas áreas Walter Steurer, Capuava, a Estrada Velha do Imbu, são locais que passa ônibus, passa carro e etc e tal. Então, a gente está a todo instante fechando os buracos. Eu tenho um parceiro em Caucaia que me proporciona esse asfalto, é um asfalto vivo e rápido, para você fechar um buraco do tamanho dessa sua mesa aqui. Certo. A gente fecha em 5 minutos. E é isso que a gente tem feito todas as manhãs desde que eu assumi. Isso incomoda as pessoas. Incomoda as pessoas podar as árvores. Incomoda as pessoas eu ligar para a Sabesp, por exemplo, e falar com a Sabesp que eu encontrei uma senhora no Lava Pés que reclamou para mim que tinha uma conta de R$4.000. E a conta dela era de 19, e a gente resolveu. Eu tenho tido isso. Quando a gente
trabalhou ali, que você me deu Certo. a oportunidade de estar com vocês ali na Defesa Civil. Você viu quantas vezes eu ligava para Enel, Sabesp, etc e tal. Antes mesmo de assumir, isso é Eu é um sou fato. um cara, É um eu fato. gosto de trabalhar, eu gosto de me dedicar às pessoas e eu não deixo ninguém para trás. Eu faço o que está ao meu alcance, obviamente. O que não dá para fazer, não dá para fazer. Mas o que dá para fazer, eu faço. Construí agora há pouco um ponto de ônibus que não tinha. Eu passava, via as pessoas no sol, na chuva, no frio. Fui lá, construí o ônibus. Custou R$ 1.700 o ponto de ônibus. A gente construiu. E assim eu vou fazendo. E é todo dia, e você melhor do que ninguém, porque você estava na política daqui bem antes do que eu, você sabe. Eu acho que é muito mais difícil você ser vereador do que você ser deputado federal. Porque você colocou o pé para fora da, Tá em contato com da padaria, o cara te segura o seu e fala, eleitor. meu É filho verdade. está no carro precisando desse remédio. Minha mãe está com câncer. Meu pai está doente. Minha avó está com problema nos olhos. Eu preciso de oftalmologista. Eu preciso de gás. Eu preciso de luz. A conta de luz. Porque eu passei por 300 isso. pedidos. Né? Passa por isso. Eu tenho pelo menos uns 300 pedidos, sabe? Por dia. Essa semana eu fui chamado no Atalaia por uma família, uma senhora que está desempregada, o marido trabalha, ganha muito pouco, ela mora com a mãe, que é aposentada, e elas estão 4 meses sem água. No inverno e sem água e com as crianças em casa. Eu fui lá, peguei todas as contas. E eu sou obrigado a te falar, porque o que os caras fazem comigo é o seguinte, o Frota fala para aparecer. Não, eu falo para as pessoas entenderem o que eu estou fazendo, porque se eu não me divulgar, quem vai me divulgar? Quem vai mostrar o trabalho que eu estou fazendo? Ninguém. Então eu sou contra essa coisa de você fazer, eu não vou mostrar. Quem dá, não mostra. Não, eu dou e mostro. Entendeu? Porque eu faço realmente. Eu fui na casa dela, eu não vi ninguém chegar lá na casa dela e pegar as contas, e eu trago e mostro para você. Foi R$ 5.000 de contas que eu paguei. Ela estava 4 meses sem água. E como que eu posso olhar uma criança da idade da minha filha, sabe? Como que eu posso ver uma criança de 4, 5, 6 anos de idade, sem água, sem comida? Calma, irmão. Vamos segurar um pouco que vai ter Isso que muito eu mais tenho coisas feito, lá. cara, sabe? Trabalhado, né? Entendi. E eu fui lá, resolvi a parada aí. Deus sabe de vendo tudo em Nequinho nossas falando. vidas. Porra, Deus tá aqui pagando a conta para aparecer. Sabe? Frota, agora vem cá. As pessoas me criticam, cara, me mas julgam, eu fico meio preocupado, mas calma, eu imagino como é que você tá, ainda cita sua filha, sei a ligação que você tem com ela, mas deixa eu falar um negócio pra você. Isso não pode soar meio estranho lá na frente, porque as pessoas falam assim, pô, o cara é político, só pra mim saber. Não dá problema, não dá problema, tá? não, Só pra eu saber. Além de não dar problema, certo. O mesmo cuidado Certo. que você tomou aqui hoje, pedindo a minha autorização de Autorização, claro. eu faço também. E independente disso, eu não estou em campanha. Sim. Então é um problema meu. O que você quiser gastar o seu salário ajudando as pessoas é um problema seu. Meu. O Dória não dava certo. o salário dele para as instituições. Não tem diversos políticos que não precisam do salário e entregam para instituições inteiras, carentes, entrega para o GRAAC, para a ACD. Entendeu? Você faz o que você quiser. Você não está em campanha. Então pouco me importa o que as pessoas acham. O que me importa para mim é o seguinte, meu irmão. A fome, ela tem pressa. Ela não espera. Entendeu? E é isso que a gente tem que fazer. Políticas públicas. Parar de falar e agir. A gente tem que agir. Foi o que eu vi com você, vi com o Carlos, vi quando você comandava a Defesa Civil. Agir. Te vi na rua, 5 horas da manhã, cortando árvore. Entendeu? Pegando cachorro no buraco, sabe? Ação. O povo quer ação. O povo não quer discurso, porque nós políticos somos muito desacreditados. Você entendeu? O povo não suporta mais isso. Uma vez eu perguntei para um especialista, quando você já fez campanhas aqui, sabe, melhor do que eu, mas chegou um momento da campanha, quando eu estava fazendo a campanha para vereador aqui, que, cara, eu não aguentava mais os pedidos. Era demais o tempo todo, me dá isso, a ponto do cara me ligar e falar, Frota, é o seguinte, eu tenho 2 votinhos aqui em casa, mas você precisa fazer a carta da minha esposa, a carta de motorista. Eu perdi esses votos porque eu não sou político assim.
Então, eu procurei um... Bom, eu na minha campanha, Frota, você sabe, eu peguei o telefone e eu falei, eu não tenho dinheiro, eu tenho trabalho. Pronto. Eu Entendeu? peguei um... Já fui desse... Eu nessa peguei um conduta aí. cientista político e perguntei para ele, eu falei, cara, o que que leva as pessoas a perderem o discernimento, a perderem a... Porra, sabe? Elas... A campanha, pedindo. ô, Frota, a campanha em Cotia, ela é fora da curva. Não, eu sei. De outros municípios Eu que sei, temos ao mas- redor, aqui é muito diferente. Como é que você analisou essa questão que realmente há Então, uma questão de compra de voto? Eu perguntei para ele assim, cara, o que que é isso? Ele falou, Certo. Frota, 95% da população, ela é humilde, periférica, não tem oportunidade. Só 5% tem. Então, quando chega na campanha, eles passaram 3 anos vendo os escândalos no Jornal Nacional, os escândalos absurdos de corrupção, de lavagem de dinheiro, de toma lá da cá, de emendas e etc e tal. Quando chega na época da eleição, eles falam, meu irmão, é a hora de eu resolver a minha vida. Vou ganhar o quê votando em você? Exatamente. Certo. Então é isso. Aqui, a campanha para mim aqui foi maravilhosa, porque eu fiz uma campanha colorida, com 20 pessoas só. Certo? Não comprei um voto, porque eu sou contra voto. Campanha extremamente colorida, de muito trabalho. Eu tinha certeza que eu ia ser eleito. Eu não tinha essa certeza quando eu saí para deputado estadual, porque eu estava no meio daquele fogo cruzado, lembra? Extrema esquerda, extrema direita. Certo. E era o país polarizado. Naquele momento, quem ficou no meio rodou. E eu rodei. Porque eu não era nem da esquerda e nem da direita. Você tinha seus ideais, foi Eu naquela rodei, ideia eu rodei. Eu sabia. pessoal não abraçou. No primeiro dia que eu fui pra rua, você já pra sentiu? fazer, eu falei, eu não vou ser eleito. Eu estava sendo atacado pelos Certo. haters, estava sendo atacado pela extrema direita, pela extrema esquerda. Tava um negócio assim que eu sabia. Eu falei, cara, eu não vou ser eleito deputado estadual. E eu queria muito, porque eu queria ficar em São Paulo, queria Entendi. cuidar da minha família, queria cuidar das pessoas, enfim, da cidade de São Paulo, do estado, enfim. Aí não fiquei. Mas quando o primeiro dia que eu fui para a rua, é óbvio que a gente só sabe se ganhou depois que a urna, né, encerra a abertura. Mas eu tinha essa sensação no meu coração. Eu falei, cara, eu vou ser vereador de Cotia. Eu vou ser vereador e eu vou ser um puta de um vereador. Eu vou trabalhar pra cacete, eu vou dar orgulho pra quem votou em mim, falar, porra, cara, eu votei e, porra, o Frota justifica o meu voto. E pra quem não votou, falar, porra, eu deveria ter votado. E é assim que eu tenho trabalhado todos os dias, juro pra você, pela saúde da minha filha. Eu tenho me dedicado assim. Então, sabe, sofrer os ataques, ser julgado, criticado, discutido, isso faz parte da minha vida há muitos anos. Eu fui criado na TV Globo, entendeu? Então, quando as pessoas falam assim, ah, é marqueteiro, sou. Ah, é VTZero, sou. Ah, adora mexer com rede social, adoro, amo e sei mexer com rede social, entendeu? Então não é ninguém vai falar para mim o que eu devo ou o que não devo fazer na minha rede social, você entende? Entendi. Sabe? Isso eu acho que É uma questão de liberdade. é uma questão de liberdade. Cada um faz o E que quer. Cada um Se faz estiver o que quer. incomodado, vai na justiça, procura seus direitos, Pronto. mas na justiça, primeira Exatamente. instância, vai procurando. Agora, Pronto. querer impor, eu também não Impor, concordo. É que uma não questão deve minha. falar. Então eu vou Questão chegar e minha. vou falar, olha, Entendeu? o Lincoln, porra, tá aqui de secretário da Defesa Civil, mas eu não gosto que ele fique usando a rede social dele para mostrar que ele tá cortando a árvore. Como assim? Caramba. Como assim? Quem sou eu para falar isso da sua rede social? E a rede social, ela tem isso, entendeu? Ela deu aos odiadores, aos invejosos, aos que não têm criatividade, aos que não conseguem fazer o que você faz, ela deu a oportunidade de, pelo menos, eu vou falar. Por isso que você deve pegar aqui minhas redes sociais, você vai ver que pelo menos 90% dos meus posts, das minhas publicações, os comentários são desativados. Porque eu cansei, Lincoln. Eu cansei de entrar em guerra. Eu mandei embora 500 mil seguidores do Twitter, porque eu não aguentava mais entrar em guerra. Essa guerra ideológica que tinha entre direita e esquerda, sabe? Até uma das perguntas que eu ia fazer pra você, porque tem algumas postagens que não constam comentário, né? Então já tá explicado. É proposital. Entendi. Porque tem coisas, por exemplo, eu vou fazer uma foto abraçado com o Lincoln. Certo. Vou tirar os comentários, cara. Porque eu não quero ficar lendo esse monte de
babaca, entendeu? Certo. Falam, mas o Lincoln fez isso, mas o Frota, agora estão os dois juntos, que não sei, mas o Lincoln era do Rogério, agora o Lincoln tá... Eu não quero ficar ouvindo isso, meu irmão. Certo. Eu não quero ler esse tipo de coisa porque não me interessa isso. Me interessa o que é você me olhando e o que a gente fez junto e o que, sabe? Trabalho É realizado. isso, cara. Porque quem ganha é a população, Frota. Pois é. Quem ganha, eles são eles. Quando um vereador ele vai numa unidade de saúde fazer uma fiscalização, ele não está fazendo para ele. Ele está fazendo porque alguém está precisando. Quando alguém vai pedir um remédio na farmácia da UPA, ela não está pedindo um ingresso para assistir o show do Guns N' Roses. Ela está indo lá porque ela está precisando de um remédio ou para o filho dela, ou para o neto dela, ou para ela, ou para o marido, sabe? E aí tem que ter respeito. E aí você flagra uma pessoa que está atendendo ali, que tem 1 hora de trabalho, porque o plantão começou às 8, aí às 9h40, 1h40 de trabalho, chega uma senhora e fala, olha, eu precisava desse remédio. A pessoa pega e fala, não tem não. Aí a senhora se assustou, pegou e falou, não, tudo bem, mas você sabe quando vai chegar? Pergunta ao prefeito. Meu irmão, foi o que eu argumentei. Eu falei, você gostaria que falasse assim com a sua mãe? Não gostaria. Eu falei, então como é que a senhora fala com uma senhora de 78 anos de idade? Entendeu? Então é isso. Aí eu fui lá, comprei o remédio, entreguei para ela, a senhora foi embora. E aí olha, o Frota foi na farmácia e falou... Cara, eu ainda perguntei, primeiro, eu entrei, bom dia, como vai? Tudo bem com a senhora? A senhora está sendo apontada aqui por essa senhora que pediu um remédio, eu vi, a situação aconteceu assim. Senhora, se fosse sua mãe? Eu não gostaria. Pois é. Mas eu não sabia que estava errada. Então está sabendo agora. Eu espero que isso não aconteça de novo. Entendeu? Agora, diante disso aqui, eu leio, o nome é tal. Beleza. Cremesp, aconteceu isso, isso, isso. Agora é com vocês. Você está alinhado com os caras lá? Não é que eu estou alinhado. Alinhado no sentido de passar para eles. Foi dado certo. isso para mim, entendeu? Certo. Eles conversaram isso comigo. Não expõe o médico, não fala, pega o nome do médico, a ação, o que aconteceu e traz para cá, para gente. Beleza, é isso. Ótimo, vambora. O jogo é esse? Vambora. Eu falei por falar em prefeito, eu falei com o Wellington Formiga, né? Sei. E ele até falou, pô, Lincoln, onde que tá sendo o podcast? Eu falei, lá na Liberato Produtora, né? Produtora Liberato, que está realizando o nosso podcast. E a gente está acertando a agenda para que ele venha. Qual a sua relação com o prefeito Wellington Formiga? Você já apoiou. Claro. E hoje, 6 meses de governo, qual a sua relação com ele? É uma relação muito boa. A gente foi eleito pelo PDT, fomos eleitos juntos. Certo. Nós atravessamos aí uma campanha difícil, você sabe disso, contra muitos outros candidatos do outro lado, com muitos outros partidos, era só o nosso partido. Eu entendo que quando um prefeito cai numa cidade como Cotia e senta naquela cadeira, ele tem noção exata do trabalho e da bomba que ele pegou e que ele tem que desarmar. Não vai ser em 6 meses que ele vai desarmar essa bomba, obviamente. Ele passa por uma série de problemas, pressões de diversos segmentos da sociedade. Eu pouco vou lá na prefeitura. Tentam criar um desconforto entre eu e ele. Às vezes ele me liga. Quem tenta criar esse desconforto? Alguns jornalistas, algumas pessoas que a gente também não consegue identificar, que são donas de páginas, certo, entendeu? Certo. E que fazem uma certa maldade, aí jogam o prefeito contra mim. Aí, às vezes, ele me liga e fala, pô, Frota, tem esse jornal aqui que só fala bem de você e mal de mim. Eu falo, Formiga, eu nem sei quem é, mas vamos atrás ver quem é. Certo. Eu não faço ideia. E não tenho tempo para esse tipo de coisa, sabe? Então eu sinto que existe esse tipo de... é difícil, o Frota não vai na prefeitura. Eu não vou na prefeitura porque eu não tenho muita coisa para pedir, porque desde o início eu falei com ele, olha, secretário que não atender vereador, e aí eu vou falar por mim, eu não falei nessas palavras, mas falei para ele assim,
eu vou acelerar em cima. Entendeu? Uhum. E- Até acrescento que, já falei da ligação com ele, essa ligação com os secretários tem sido positiva? Não, tem sido positivo. Ah, tá. Então Tem sido positivo. Porque lá atrás você argumentou isso. Eu vou cobrar os caras, vou pra cima. Eu vou e cobro. E Não, eu secretário cobro. que não responder, eu vou pra cima. Eu todo dia falo com a Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, todo dia. Com a Meio Ambiente, também falo muito, Segurança e Desenvolvimento Social. Certo. Essas são as secretarias que eu mais transito. Nos dias eu tenho demandas para essas secretarias. Gostando ou não, os secretários me atendem. Gostando do Frota ou não, os secretários me atendem. Óbvio. Uma suposição, Alexandre Frota sendo prefeito continuaria com esses secretários? Não sei te falar isso. Tá. Até porque eu nem penso nessa questão de prefeitura. Tá. Mas a entendeu? galera na rua tem comentado. Mas aí a galera na rua. Certo. Agora, eu mantive isso o tempo todo. E o Formiga fez uma reunião lá na sala, no auditório da prefeitura, onde ele reforçou e deixou claro: eu quero que secretário atenda o vereador. Não é furar fila, passar, atender, trabalhar em conjunto e resolver, fazer políticas públicas, facilitar a vida de quem está precisando. Que mês que foi isso? Foi logo no início. No início. Logo no início, ele fez isso. Tá. Então, assim, eu não tenho o que reclamar dos secretários. Certo. Porque os secretários me atendem. Se não me atende na segunda, me atende na terça. Se não me atende na terça, me liga e fala. Porque tem outras "Frota, demandas, né? Tem outros vereadores. nós vamos atender na quinta, chegou aqui, chegou a demanda que você pediu e etc e tal. Cotia atravessa um problema sério na saúde, falta de remédio, não tem os exames de laboratório, fezes, sangue, urina, né? Porque eles estão reformulando o contrato, alguma coisa assim. Então, pouco eu me envolvo nessa parte da mecânica. O que me interessa é o seguinte: o Lincoln é o secretário. Lincoln, estou com essa demanda aqui, como é que a gente vai fazer? Como que nós vamos trabalhar junto nisso? E começo a construir com você esse entendimento. E é isso que eu tenho feito incansavelmente. Eu tenho um projeto que eu não sei se você sabe, chamado Frota nos Bairros. Eu fiz aqui perto, inclusive. Aí lá eu tenho assistência social, assistência jurídica, levo um trailer dental, atendo as crianças para flúor, limpeza e etc. E os pais vão com as demandas de todo tipo. Quero me separar da minha esposa, quero saber como é que eu faço o BPC, quero saber como é que eu tiro minha aposentadoria, não estou recebendo esse remédio, não consigo falar com o prefeito, a secretária não me atende, na minha rua todo dia tem um assalto, tem esse buraco aqui para fechar, e assim vai. Tem essa árvore, o que eu faço? Depois que termino o projeto, eu vou lá, faço a triagem, isso aqui é da educação, isso aqui é da saúde, isso aqui é da segurança, e vou entregando. E faço a cópia para aquele que pediu, para o munícipe que pediu, para ele ter certeza que eu encaminhei para o secretário. E os secretários vão atendendo. Então, para minha surpresa, volta e meia eu chego na Câmara, no meu gabinete, e o Rogério, que é meu chefe de gabinete, fala: olha, a Secretaria de Desenvolvimento Social conseguiu isso. Já respondeu. A educação conseguiu essa vaga aqui. Conseguiu, sabe, isso. A segurança vai ser reforçada na rua tal e etc e tal. Então, eu não tenho o que reclamar por parte. E como eu não vivo de pedidos para prefeito, para vice, etc., coisas particulares minhas, então, para mim, está funcionando muito bem. Não tenho nenhuma briga com o Formiga, a gente discute, eu considero o Formiga meu amigo, antes de ser prefeito. Certo. Entendeu? Porque a gente lutou ali na guerra. Eu tive um problema, você até vai ter oportunidade, porque eu sei que você vai receber ele aqui e vai falar com ele. Hoje a gente é muito amigo, e a gente era muito amigo durante a campanha. Quando iniciou o mandato, a gente teve um atrito, a gente teve um ruído entre eu e Paulinho Lenha, e que ficou resolvido, porque o Paulinho é igual a mim. Ele não nasceu, ele não nasceu de filho de pai assustado, entendeu? Certo. Então, Paulinho sentou comigo, a gente conversou, olhou um no olho do outro, e hoje a gente caminha muito bem.
Sabe onde eu estava agora antes de vir para cá? Eu estava na Estrada das Mulatas, em Calcaia do Alto, com um caminhão de 7 toneladas de asfalto, que o Paulinho ligou para mim ontem, 24 horas depois de eu ter passado a demanda para ele. Ele falou, amanhã eu estou te entregando o caminhão. Eu estava lá agora, fechando os buracos, que ontem teve um acidente na Estrada das Mulatas, um carro caiu numa... Então, assim, volta e meia o Paulinho me liga, até às vezes sem eu ter pedido a demanda, e fala, Frota, estou com um caminhão de asfalto aqui, quer que eu entregue aonde? Sabe? Então, assim, a minha relação com o Paulinho é muito boa. No início, quando a gente teve esse atrito e ficou resolvido, teve a turminha que jogava a ração para ver se a gente continuava. E a gente sentou e a gente entendeu que, irmão, vamos caminhar juntos, que vai ser melhor para os dois e vai ser bacana, porque a gente vai se ajudar e vamos embora. E é isso que a gente fez. O Formiga tinha me convidado para ser líder do governo, eu declinei. Eu vi que você aceitou ali de imediato, mas depois você deu uma recuada. Você falou, não, ele fez o convite. Aí depois eu pensei em casa e falei, cara, se eu for líder do governo ou se eu for secretário, primeiro eu vou ficar atrás de uma mesa e não vou poder fazer absolutamente nada. Certo. E ser líder do governo vai me impossibilitar de fazer o trabalho que um vereador tem que fazer, que é fiscalizar. E tem horas que eu vou ter que ser duro com o Formiga. Certo. Tem horas que eu tenho que falar para o prefeito o que ele não quer ouvir. Porque para falar o que ele quer ouvir, tem 32 hoje em volta dele, falando só o que ele quer ouvir. E tem horas que ele tem que ouvir coisas que talvez para ele não sejam boas de ouvir, entendeu? Assim como Paulinho, Castor, Peca, me chamam às vezes e falam, porra, Frota, segura aí, mano, a rédea, sabe, aponta pro outro lado, ó, porra, isso aqui, porra, alivia aqui, porque eu e você, a gente sabe que o que eu posto na rede social e o que eu falo é muito grande, é muito diferente, entendeu? A coisa toma uma... o impacto maior. O impacto é muito maior, sabe? Seja pro lado bom, seja pro lado ruim, vira uma coisa, aí já entra imprensa nacional, porque enquanto tá em Cotia, tá tudo certo, mas aí quando um UOL liga o Metrópolis, Terra. liga o Terra, liga o IG, liga o Jornal o Dia, o Globo, Folha de São Paulo, Estado, aí o troço vai tomando uma proporção gigantesca, entendeu? Então eu tenho essa consciência hoje, eu sei da minha responsabilidade, sei do que eu tenho que fazer, de como eu tenho que trabalhar. E, cara, de verdade, assim, eu só trabalho, Lincoln, de verdade. Eu tenho deixado minha família, a gente estava conversando aqui nos bastidores, muito parecido com o que você fez aí no passado, de abrir Cuidar mão de de si, família, de Se viagem. abdicar de muitas coisas. Se abdicar de muitas coisas para se dedicar para uma cidade que eu fui eleito como deputado federal, tive 150 e poucos mil votos, tive 150 mil votos, eu não andei uma vez na cidade de Cotia para pedir voto, quando eu fui eleito deputado federal. E você já morava aqui já, né? Já morava aqui. Sempre. Eu moro aqui desde 2001, quando eu fiz a Casa dos Artistas. Ok. E aí, 150 mil votos. Outro dia eu falei sobre isso, da importância disso aqui. Aí o vereador Johnny Santos levantou e falou que os votos não eram meus, que os votos eram do Bolsonaro. Eu quero ver se o Bolsonaro vai votar nele agora para deputado estadual. Entendi. Já que os votos são do Bolsonaro, vamos ver quantos votos o Bolsonaro vai dar pro Johnny. Vereador Johnny. Ô, Frota, então 2028, Frota apoiando o Wellington Formiga, mais uma vez, já que o Frota não é candidato. Porque o zoom é que o Frota é candidato. Olha que só. o Frota vai arrumar partido, que o Frota vem... Porque aí, o que eu fico pensando e a galera pensa? O Frota vindo candidato. Se ele fica meio assim com os vereadores, numa relação não tão legal. Você sabe que o cara ser prefeito precisa ter o apoio dos vereadores. Sim. Se bem que a última campanha aí demonstrou que teve uma polarização na cidade, a maioria dos vereadores estavam com o Rogério, e vocês estavam quantos no partido? 17 no partido, né? Eu vou te falar uma coisa que eu falei pro Rogério, guarda a pergunta que tu vai fazer para mim, mas eu falei pro Rogério Franco outro dia, a gente estava discutindo sobre a importância da máquina. A importância da máquina. Eu falei, Rogério, tu não pode esquecer que você com a máquina na mão perdeu pra gente. Você não pode esquecer que o Bolsonaro com a máquina na mão perdeu pro Lula. E você não pode esquecer que o Rodrigo Garcia / Dória com a máquina na mão perdeu pro Tarcísio. A máquina é importante? É.
Mas o Bolsonaro, por exemplo, na última campanha, dos 19 prefeitos, ele não fez nenhum. Você entendeu? Então a máquina é importante? É importante. Claro que é importante. É a máquina. Mas, quando você cai no gosto do povo, não há máquina que reverta essa situação. Foi o caso do Formiga. É isso. Foi o caso do Formiga. Era a hora do Formiga. Ele virou a chave ali. Era o momento do Formiga. A cidade entendeu? A cidade queria o cara. E a cidade teve o cara. E se a cidade quiser o cara em 28, nós vamos colocar o cara lá em 28. As pessoas me perguntam muito assim, você vai sair para deputado estadual ano que vem? Não. Porque eu voltou a fazer essa pergunta pra você, Sim. como eu vou fazer pro Paulinho. Claro. O Paulinho é vice-prefeito, Claro. tem uma relação muito boa com o Formiga. E vai sair. E a galera fala que ele vai ser candidato também em 2028, a prefeito. A prefeito eu não sei. O que eu. E essa pergunta eu vou fazer pra ele também. Eu também acho que ele é um Sim. possível candidato. Uhum. Mas, assim como eu acho também que ele pode ser ele deve sair agora para deputado estadual. Você tem candidato a deputado estadual? Não, eu não vou sair para deputado estadual nem federal e não tenho ainda candidato para federal e nem para estadual. Certo. E o Paulinho me parece Mas já que... tá havendo convites. Isso é Não, fato. convites vêm toda hora. Toda hora. Mas eu não tenho falado... Eu vou te explicar por quê. E não quero que soe aqui como demagogia da minha parte. Mas aos 61 anos de idade, Lincoln, eu não faço mais planos, irmão. De boa. Eu vivo o hoje. Amanhã, quando eu acordar, eu agradeço a Deus por poder levantar da cama com saúde e trabalhar. Eu não faço planos, irmão. Juro por Deus, eu não quero fazer planos, entendeu? Eu quero viver intensamente o hoje. Eu tô aqui agora com você, eu quero aproveitar ao máximo isso aqui. Amanhã, eu não sei o que vai ser amanhã. Amanhã eu tenho que agradecer a Deus a hora que eu abrir o olho, levantar e falar, cara, eu tô vivo e vou para mais um dia. Mas, com 61 anos, maduro, eu tenho que aproveitar o tempo que a vida me dá para eu poder viver com aquelas pessoas que eu gosto, que eu amo e fazer o que eu quero, trabalhar e, ajudar as pessoas. Só isso. Eu não posso ficar prospectando, entendeu? Eu sou um cara, saudável, eu ando, eu corro, eu nado, você vê que eu tenho disposição para trabalhar, Sim, caramba. Mas eu não quero ficar fazendo, isso é errado. Eu falo, tudo bem, cada um pensa um jeito, mas eu não quero prospectar, sabe? Então, assim, em quem você vai votar? Em quem você vai ajudar alguém para deputado estadual? Não sei. Eu vou esperar chegar a hora da guerra lá na frente, entendeu, Lincoln? Uhum. Eu vou esperar chegar lá na frente. Aí, na frente, a gente vai ver. Porque outro dia eu vi uma frase de um amigo meu que é psicólogo, ele falou, cara, quando você faz aniversário, não é parabéns por mais um dia de vida. É parabéns por menos um dia de vida. Menos um dia, verdade. Entendeu? É menos um dia. Não, tu não ganhou. Tu perdeu. Tá perdendo, pô. Cada vez que tu faz aniversário, meu irmão, se você pensar que, vamos fazer aqui que a média hoje de vida nossa é de 80 anos. São 80 verões que tu vai ficar com teus filhos. São 80 invernos que tu vai ficar com a tua esposa. São 80 primaveras que tu vai ficar com seus amigos. São 80 outonos que você vai trabalhar. Acabou. Você entendeu a parada? Então, quando a pessoa chega e fala, você fez parabéns por mais um dia de vida, não é, parabéns por menos um dia. E você tem quantos anos? Tô 46. Você tá com 46, meu irmão. Você ainda tá no primeiro tempo da vida. Eu estou no segundo tempo. Você tem que amar as pessoas que você ama, você tem que fazer o que você está afim de fazer, acreditar em você e ir embora, entendeu? E você vai ver que um dia, se Deus quiser, você vai chegar lá na minha idade e você vai falar, eu não vou fazer tantos planos assim, meu irmão. Eu vou dar um tempo, entendeu? Outro dia eu vi o Emílio do Pânico falou uma coisa que é o seguinte, a melhor coisa de ficar velho é poder falar foda-se para todo mundo. Eu vi isso aí, entendeu? Também. É falar foda-se para todo mundo. Chega a ver isso daí. Se você pensar o tempo que a gente já perdeu brigando, discutindo com a esposa, com o filho, brigando ali, brigando aqui, saindo, ficando puto com um amigo e o caramba. Se tu juntar tudo, tu vai falar, caralho, desculpa o palavrão. Não, para, vambora, vai. Tu vai falar, olha o
tempo, mano. Sabe, isso aqui não é demagogia, Você não é, vai vendo eu não que- tô que- filosofando. Eu sei, imagino. É Isso, que você- isso eu passo na minha vida. Não é? Porque eu já tive uns 20 anos, 30 anos, 40 anos. Porra, cara. A gente vai Entendeu? A observando gente isso. vai ficando, tu vai Verdade. olhando, entendeu? Pô, E como é gostoso. É O sentimento gostoso, que você é tem. gostoso. Porque você olha pra si mesmo, você fala, cara, pô, olha, você olha assim, você fala, putz, deixa pra lá, Sabe? tá tudo bem. Você, sabe, você É, fica de é boa. isso, cara. Então, assim, respondendo aqui só para matar a Certo. tua pergunta, se o povo quiser o Wellington Formiga, vamos de Wellington Formiga. Certo. Não vou sair para deputado estadual e federal, principalmente, que é muita gente falando, pô, tu vai ser federal, tu vai ser para federal, vai ser muito legal. Eu não posso abandonar a minha família e essas pessoas que acreditaram em mim aqui na cidade de Cotia. Certo. E para mim é um grande barato ficar aqui, cara. Eu adoro ficar na cidade, eu adoro acordar cedo, sair, ajudar. É o tempo todo, entendeu? E quando não tem demanda, eu invento uma demanda. Tá, mas mesmo passando 2028 lá na frente, os caras batem uma pesquisa, sai no jornal lá, Alexandre Frota com tantas intenções de voto, com grande possibilidade de ser prefeito. Você vem pro pau? Não vou pro pau. Não vem. Não vou pro pau. Entendi. Eu não vou pro pau porque eu sei o quanto é difícil você administrar essa cidade. A pressão que você vive nessa cidade. A tal cadeira Os- espinhuda, né? Os conchavos que você tem que fazer, o jogo que você tem que fazer. Então, é uma coisa que eu não quero para mim, entendeu? Entendi. Frota, zum, zum, zum na rua. A Câmara Municipal, na próxima eleição vai ter 21 cadeiras? Não sei. Não sabe? Não sei porque eu não estou em grupo de vereador. Certo. Ah, Eu não participo do grupo deles, eles não me chamam para nenhuma reunião assim mais fechada. E para mim também não chegou esse papo, essa ideia em nenhum momento. Eu estou vendo agora, né, em Brasília, essa narrativa para aumentar o número de deputados e senadores. Vai para 39 milhões só com esse grupo novo que chega. Isso já está praticamente aprovado ou foi aprovado, enfim. certo. Quando você fala em enxugar a máquina, em ter mais receita, em poupar, né, em investir em outras coisas, na desigualdade social, na fome, seja o que for, em políticas públicas para as mulheres, né, contra o racismo, seja o que for. Porra, é estranho você querer gastar mais 39 milhões para colocar para dentro mais deputados, mais senadores, quando lá atrás o papo era, para que 513? Para quê? Por que não diminuir esse número de deputados? Até porque, e isso acontece em todas as câmaras do país, Aqui tem mais deputado que os Estados Unidos. muito mais. Tem Muito muita mais. gente... Muito mais deputado que nos Estados Tem Unidos. muita gente que vai para a Câmara só para apertar o botão. Do sim e do não. Por isso que o país não vai pra frente. Não se tem uma discussão, não se tem uma discussão, não tem um debate, não tem, sabe, debate de ideias, não tem, sabe? E em Brasília tem acontecido isso também, tem acontecido demais isso, sabe? Boa parte do centrão Certo. que decide a vida dos brasileiros, porque o centrão é que decide, a porrada come entre esquerda e direita, os extremos, e eles estão ali no meio. São 380, 360... Projeto da 380. esquerda, eles podem tendenciar para a esquerda, aprovado. Projeto da direita, Acabou. tal, e é o que vai E favorecê-los. é o que vai favorecer, Certo. porque você imagina, Entendi. tem a direita aqui, vem 300 aqui, ou metade dos Tipo 300 assim, não estão aqui. preocupados com o país, estão preocupados com o benefício próprio. Tanto o projeto da direita ou da esquerda, o que for benéfico. Vamos lá. Beleza, Entendeu? entendeu? E é isso que Frota, acontece. eu Não peguei, acontece. eu frequento a igreja Sara aqui na Granja Viana, Sei, e tinha um culto lá às 7 horas da noite. sei. Eu saí de casa programado às 6 horas. Sei. Eu cheguei lá às 7h30. Ah, Então eu pô, tô te falando aqui do centro da cidade, que eu moro aqui no Jardim Central, até a Granja Viana, É. 1h30. 1h30. Cheguei meia hora atrasado lá. Até para carro, isso aquilo, entrei quase 40 minutos de culto. sabe quem pode te responder isso bem? Ah, O Rogério Franco e também o governador Tarcísio. Porque não sei se você estava no Bom Prato naquela tarde, naquela manhã. O Rogério Franco,
o ex-prefeito, ele fez um projeto que custou 5 milhões de reais e me ligou um dia, eu já como deputado federal, com muito acesso ao governo do estado de São Paulo, que eu levasse esse projeto e que levasse a comissão de Cotia, que inclusive estava o Folha, o Camargo lá, o irmão do Márcio Camargo, e outras pessoas, para falar com o governador e, posterior, falar também com o DR. E foi o que eu fiz. Depois participamos de diversas reuniões. Eu estou abreviando tudo aqui. Foi preparado... Cotia falava para o DR, falava para mim que o DR tinha problemas com Cotia, e o DR falava para mim que Cotia... Aí eu fiz uma cariação. Eu levei Cotia, quando eu falo Cotia, Folha e a comissão toda. E peguei o presidente do DR. Botei cara a cara, e juro por Deus, a minha frase foi assim: vamos lá, chegou a hora da gente resolver. DR, o que Cotia está devendo para vocês? Aí ele abriu um papel, tirou um envelope e falou: ó, esses 15 itens aqui. Tá faltando o número no ofício, o protocolo que não veio, a matrícula que não tem, o mapa que não entregaram, um monte de coisa. Folha. Ótimo. Então eu vou preparar isso em 15 dias. O presidente do DR virou e falou assim: não, acho que em 15 dias você não entrega. Entrega em 30? Entrego em 30. Foi feito isso e realmente entregou com 22 dias, tá? Nesse meio tempo, e não foi o principal, mas nesse meio tempo, você lembra que o Rogério trouxe aqui o Haddad, no palanque aqui. E naquele momento estava pedindo 100 e poucos milhões de reais para a obra. Porque se você olhar aqui, Cotia é a única cidade hoje que não tem uma obra estadual. Mairim que tem, São Roque tem, Osasco tem, Carapicuíba tem, Itapevi tem, será que Barueri será tem. Que isso é uma questão política, o fato do Haddad ter... Não, desculpa, o Tarcísio não ter tido foi dito, votos suficiente aqui na cidade? Foi dito para mim, primeiro foi dito para mim... Porque essa é a situação. Foi, tipo, o vereador... Sim, isso não era questão política. O fato do Haddad ter vindo e o... Não, o fato do Haddad na cidade de Cotia ter tido mais votos que o Não, Tarcísio. isso provavelmente eu acredito que sim, que aconteceu porque trabalharam pro Haddad e não trabalharam pro Rodrigo em si. Mas pediram ao Rodrigo essa... E por que eu estou falando do Rodrigo? Porque você lembra que o Dória sai e fica o Rodrigo? Sim. E o Rodrigo veio assinar no bom prato, faltando 3 dias para ele se tornar candidato à reeleição. Se ele não assina a obra da Raposo, não conseguiria assinar mais. Foi assinado... Tem as fotos e os vídeos, e eu tenho até a foto do protocolo liberando o dinheiro. Foi assinado dentro do Bom Prato, estava o Rogério Franco, a Ângela Maluf, todos os vereadores e eu como deputado federal. E estava a comissão também de Cotia que falava sobre essa questão das obras na Raposo. A obra na Raposo era para ter começado no dia 22 de dezembro, às 22 horas de 2022. Já estaria pronto. Não, era 3 anos. 3 anos? Ia levar. Tá? 25? Estaria ficando pronto. Perto aí, enfim. Certo. Só o Rogério pode te falar o que aconteceu, porque o dinheiro foi liberado. Aí o Rodrigo não ganha a eleição. Entra o Tarcísio. E o Rogério teve uma reunião com o Tarcísio, sai dessa reunião. A empresa que ganhou a licitação deve ter sido prometido a ela uma outra obra do mesmo porte, em outro local, certo? E o dinheiro foi empenhado em alguma outra coisa que eu não sei te responder. Tudo leva a crer também que não queriam deixar nas costas do Folha. Porra, foi o Folha que fez todo o trâmite junto ao Frota, o Frota levou no governador. Também não queriam deixar, olha, o Frota é que conseguiu, entendeu? Isso é o que eu ouço por aí. Verdade ou não, não me interessa. Me interessa o seguinte, quem pagou o pato foi os usuários, os comerciantes e os moradores, que a Raposo Tavares está um caos, o zoneamento que foi mudado, ruas que antes eram só comerciais, agora são comerciais e residenciais, e as residenciais que agora são comerciais. Mudaram uma série de coisas, tem aí
teve advogados e ativistas que mostram e provam com documentos que teve assinaturas fraudadas, que teve uma série de problemas técnicos e de fraudes, tá? Conclusão, não teve a obra. E quem pagou foi o povo. O povo está pagando. Com essa verticalização e com a chegada aí nos próximos 2, 3 anos de mais 300 mil pessoas que vem por aí, você vai ficar inviável. Você vai chegar na sua igreja, para você chegar na sua igreja às 7, certo. eu vou aconselhar você a sair às 4. Aí eu trabalho até às 5, eu tô ferrado. Então, entendi. Porque é isso que vai acontecer. Porque você não vê, nesse momento, nenhum planejamento urbanístico que possa alterar as artérias, as vias das ruas, né? Os entroncamentos. Você não vê nenhum plano sobre isso. Muito pelo contrário. E quando você olha para trás e fala, dia 5 foi o Dia Mundial do Meio Ambiente, eu pergunto para você, que é um cara extremamente informado certo. E vive a política aqui, o que Cotia tem para comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente? Nada. Porque se Cotia investe na devastação, no desmatamento, nas invasões... eu me recordo, Frota, eu tô aqui. Invasões de áreas de proteção ambiental. Como é que Cotia quer falar de meio ambiente? Eu tô em Cotia desde 93, irmão. Sim. Imagina, a Raposo Tavares não tinha nem a divisa ali, né? Então, assim, cara, o crescimento, o desmatamento foi gigante. Pois é. Ao longo dos anos, né? O crescimento em termos de condomínio e tal. E quando você forma um condomínio de alto padrão, você gera emprego também, né? Tem essa questão também. Só que não foi o caso que aconteceu em Cotia, né? Cotia tem muitos bairros aí que, infelizmente, não tem essa estrutura toda para receber um bairro. Eu fui no bairro Museu, Jardim Museu. Sim, conheço, pô. Não tem asfalto, não tem saneamento básico, não tem Sabesp. Tem agora uma iluminação meia precária e uma mulher grávida, e foi falado e mostrado, eu falei com a mulher grávida, inclusive, certo. Ela anda 1,5 km para poder pegar o ônibus, porque a empresa de ônibus não quer que a empresa de motoristas das vans, né, não é particulares, enfim, que façam esse trajeto que o ônibus não faz, entendeu? E não tem como, por exemplo, eu me recordo que na campanha falava-se muito da Danúbio. Sim. Certo? Sim. E tá a mesma situação. Quem falava muito da Danúbio era o prefeito Wellington Formiga. Certo. Né, mas ele está movimentando isso, essas questões. Vai dobrar o número de ônibus, que vai ter Wi-Fi, ar-condicionado e mais uma série de coisas, entendeu? Certo. A campanha ela é perigosa por causa disso, entendeu? Porque você fala, você promete e o povo cada vez mais, e você sabe disso, e a próxima campanha que você venha participar, você sabe que a rede social cada vez vai estar mais forte, ainda mais agora com a questão da inteligência artificial. Certo. Né? O transporte alternativo, aquela hora eu queria falar a palavra, era o transporte alternativo que não tem acesso a locais que a Danúbio tem e ela não deixa o transporte alternativo subir, entendeu? Quando você vai para uma campanha e você fala sobre uma série de coisas, lá na frente você vai ser cobrado, entendeu? Você vai ser cobrado, né? E isso vai acontecer muito em breve. O Edilson Capetinha, ele falou o seguinte: Capetinha, você imagine aquelas embaixadinhas do Edilson Capetinha se tivesse a rede social que tem hoje. Não. Aí eu fico imaginando Alexandre Frota na Casa dos Artistas se tivesse a rede social que tem hoje. Como é que seria? Não dá. Não dá. Tem coisas que realmente... Tem coisas que realmente não dá. A repercussão, porque aquilo era uma Copa do Mundo, irmão. Aquilo ali era loucura, cara. A gente vive hoje, Lincoln, a gente vive hoje um mundo do politicamente correto, da cultura woke, que é a supervalorização do politicamente correto, certo. Né? É a somatização ao máximo, essa cultura woke, que é uma cultura que veio dos Estados Unidos, esse politicamente correto, o falso conservadorismo, a hipocrisia, a gente vive no nosso país. E é muito difícil, porque tudo ficou assédio, tudo ficou machismo, misoginia,
Você não pode mais falar absolutamente nada que você vai ser apedrejado como se você tivesse, sabe, num local amarrado. Você não pode hoje falar que, eu não gosto, Falar o que eu pensa. não gosto do funk, mas eu gosto do sertanejo. Certo. Tu vai entrar na porrada pelos coletivos, pelas ONGs e pelos amantes do funk. Você não pode falar vice-versa. Você não pode falar que eu não gosto do sertanejo e amo o funk. Você vai apanhar. Você não tem mais, acabou o direito de escolha, irmão. Acabou o direito. Se alguém eu não gosto do Lincoln, os seus fãs vão para cima de quem falou isso. Você não tem mais direito à escolha. Você tem que se calar. Você tem que se calar. Tudo é racismo, é machismo, é misoginia. Você tem que, sabe, você tem que ficar calado. Porque senão tu vai arrumar uma treta gigante. E aí existe, eu não sei se você já foi atacado pela milícia profissional das redes sociais. Não. A milícia profissional, então eu vou te... Eu fui defendido porque houve uma situação que um vereador, né, na gestão passada, ele falou que eu era uma âncora na defesa civil. Sei. E, bom, enfim, tá tudo de boa, se retratando. Ele se retratou, tal. Mas, assim, a galera, que era até oposição, né, a galera me defendendo, pô. Ótimo. Me defendendo, né, pelo trabalho demonstrado, né, Frota? Isso é bacana. Agora, do jeito que você tá falando aí, que os caras se armam pra bater, isso eu não passei ainda, não. Eu, quando fui deputado federal... Hein, Carlão? E eu vou te falar como a milícia digital atua, para você entender a perversidade da parada. Então, o Lincoln tá aqui... Qual é o nome desse estúdio? Liberato Produtora. Liberato. Você gostou do estúdio? Gostei. Liberato. Bom, né? Liberato, Produtora Liberato. Produtora Liberato. Isso, então você Liberato. Vamos dizer que você assina um contrato com a produtora Liberato. Certo. Certo. E que você traz aqui para o seu podcast a Coca-Cola. Para a gente tomar a Coca aqui e você vai ganhando uma da Coca-Cola. Certo? Certo. O que a milícia digital faz? Ela não vai atacar o Lincoln. Ela vai no pra primeiro. cima da... Primeiro eles vão atacar eles aqui Liberato. no estúdio. Depois eles vão atacar o teu patrocinador. Aí teu patrocinador já vai ligar a luz vermelha e vai falar, pô, mas peraí, botamos o Lincoln e a gente está apanhando do Lincoln, isso não é uma bom, perseguição. isso não é bom para a marca. Certo. Aí vem o CEO aqui do estúdio e fala, pô, Lincoln, cara, é melhor a gente parar de gravar aqui, certo, ou você fechar a boca, porque tá demais da parada. Você entendeu? Uhum. Aí, quando eles começam a te desestabilizar emocionalmente, profissionalmente e também comercialmente, aí eles vão na tua família. Aí eles vão bater na tua mulher. Aí eles vão bater no teu filho. E vai parar isso como, Frota? Não para, meu irmão. Vai parar quando você tiver um troço. Porque se você não tiver estômago, tu não vai aguentar. É pra te destruir. Você é o último da fila da parada. É assim que age a milícia digital profissional. E eles escolhem, eles falam, vamos lá, quarta-feira, a esposa do Lincoln. Quinta-feira, 4 horas da tarde, os filhos do Lincoln. Aí tua esposa te liga e fala, Lincoln, pelo amor de Deus, olha isso. E aí aí tu vê mexer com o teu filho, aí tu fala, cara, é cruel a parada. E é um sistema grande, visceral, que vem para cima para te destruir. Então você tem que ter... você tem que segurar. E ai de você, Lincoln, se você tiver 3, 4, 5 ou 6 processinhos voando por aí. Aí vão caçar eles? Não, eles vão e você começa... E tava lá em último da fila, já vai se Não, tornar... segunda-feira já... Assim, a tua advogada te ligando. Terça-feira, oficial de justiça. Na quinta-feira, outro processo. Imprensa. E o cara... Cara, aí tu chega e fala, puta, mano, não dá. Entendeu? É assim que eles atuam. Graças a Deus, você nunca foi atacado assim. E eu passo por isso ainda aqui em Cotia, porque o que acontece? Eu sou um nome nacional numa cidade municipal, eu estou no município, eu estou fazendo política municipal, mas quando eu começo a falar sobre municipalidade e sobre a minha guerra municipal, ela vira estadual e nacional. E aí, meu irmão, embola tudo de uma vez, entendeu? Então é isso que... esse é o diferencial, né, que acontece, e aí eu fico vendo uma série de coisas, como eu vi lá esses dias o vereador
Serginho. falando que ele foi lá para tentar me ensinar como é que faz uma fiscalização no Atalaia. No posto de saúde, É. certo. Aí ele foi lá fazer e depois ele termina com a frase que ele trabalha há 4 anos para a saúde. Então me leva a entender que nesses 4 anos que ele trabalhou para a saúde nada aconteceu. Porque desde que eu estou aqui em Cotia, não tem insulina, não tem remédio, não consegue marcar um exame e por aí vai, né? Então ele próprio depois contra ele quando ele fala, pô, mas eu sempre tive à frente da saúde. Cara, só lamento, entendeu? Enfim, então toda E hora... Frota, agora sim, eu vejo que você tá voltando assim, volta no assunto, né? Não, eu voltei Não, porque assim, as só coisas para entender. São importantes quando a gente fala sobre os ataques que você vem sofrendo, sejam eles... Certo. Ou então diretamente de um vereador. Exatamente. Diretamente de um vereador. É isso aí. Eu acho que é importante eu poder falar isso para você, porque tem sido assim. Como os seus seguidores, até os caras que têm gostado do seu trabalho, que não te acompanham, pô, deveria ter voltado no Frota, isso, aquilo e tal, vão entender uma cassação. O que isso pode se tornar para a cidade, Frota? Bom, primeiro, eu posso voltar muito mais forte pela justiça. Certo. Né? Se isso for à frente. Segundo, que eu acho que vai desestabilizar muito a política na cidade. E, obviamente, hoje eu vejo pelas redes sociais, e você aqui falou algumas vezes, acho que a população não vai ficar nem um pouco feliz com isso, porque o resultado do meu trabalho é o que diz isso aí que você falou. Olha, estão falando que você vai ser prefeito, estão falando isso, estão falando aquilo, que vai ser deputado federal, que vai ser deputado estadual, que hoje todo mundo fala, chama o Frota, e o caramba, papapá. Então eu acho que não vai ser bom para ninguém. Bora descontrair um pouquinho, vamos lá. O futebol, eu digo que é a coisa mais importante dentro das menos importantes, né? Qual é teu time? Como é que eu sou São Paulino, cara? E você flamenguista, né? Flamenguista. Fica louco lá, postando, vai, Mengo! Tô. Como é que tá o coração nesse Mundial de Clubes, cara? Porque, parece que o grupo do que o Flamengo caiu é fora da curva. Assim, a gente está gravando esse programa, quarta-feira, já vai ter tido o jogo do Bayern de Munique. Exato. Mas o Flamengo ele pegou aí agora, né? O Bayern de Munique, depois se passar é o PSG. E na final Real Madrid. E na final ainda não. Lá na frente o Real Madrid para depois ir para a final. Meu Deus. Entendeu? Então... Rapaz, como é que o brasileiro vai ser campeão desse Mas o Flamengo é um time que não escolhe adversário, entendeu? Os brasileiros estão muito bem, né? Estão bem. Que legal, que sensacional. Porque tem que acabar com isso de que o brasileiro fica com medo de jogar com o europeu. Cara, o investimento é óbvio que, é totalmente diferente. A infraestrutura, o investimento e etc e tal. Certo. Por outro lado, e eu falo isso e tenho falado isso, o Brasil já deixou há muito tempo de ser o país do futebol. Entendeu? Eu acho que, na minha geração, a minha Copa foi a de 94. A sua deve ter sido a de 2000. 94 também? De 94. 94. Teve o Romário. Tudo a final? 2002. Teve 2006 eu não acreditei que perdeu para a Holanda. Teve outras Copas, mas a minha foi a de 94. Certo. De lá para cá, cara, o comercial, as pressões, o toma lá da cá, os acordos, fizeram com que a seleção brasileira, cara, eu não vejo coração nesses caras. Tá, mas com o Ancelotti agora você acha que vai haver política? Eu não sei. Com esse cara? Não, eu acho que vai haver. Eu acho que ele já é uma política, trazer ele, entendeu? Certo. Frota, você viu que o Rio Grande do Sul, de novo debaixo d'água. Não como antes que eu estive lá, você também. Esteve lá, Isso, mas, que coisa, cara, que situação, hein? É uma situação triste, né? Nós vivemos isso lá. Infelizmente, a gente entende que essas catástrofes naturais, né? A tendência delas, e você trabalhou com defesa civil, sabe que a probabilidade que aumentem mais ventos, mais chuvas, mais inundações, desmoronamentos, né?
aconteçam de maneira mais forte, né, a cada ano que passa. Eu vou te falar, Lincoln, que isso que eu passei, que você passa, ser voluntário e ajudar as pessoas nesse momento não só mostra uma grandiosidade sua como homem, mas te define como um homem corajoso, que se preocupa com aquele que você nunca viu na vida, sabe? E é isso que eu acho que é o grande barato do voluntário. Eu já tive a oportunidade de conversar com o Corpo de Bombeiros de diversas regiões e eles são muito acessíveis e entusiastas do trabalho dos voluntários responsáveis, com responsabilidade, que sabe que vai entrar numa área de risco, Certo. numa área vermelha, e não vai se tornar mais uma vítima. Você tem que ir lá para resgatar uma vítima, para ajudar, Certo. resgatar um cachorro, um gato, seja o que for. E não ficar lá. Né? A não ser que dê um problema muito sério, e aí, mas o ideal é que o voluntário entre e saia apoiando a Defesa Civil Certo. e apoiando também o Corpo de Bombeiros. Eu estive lá, nós estivemos lá, né? E uma equipe que eu conheci, que eu me recordo que foi de Rondônia, de bombeiros, caras. Boa, Meu, boa, né? sensacional, os caras sensacional. Porque assim, quando você tá lá dentro da água é diferente. Né? Dentro da água, como estivemos, Claro. os jets, e o cheiro da água, hein? O cheiro da água insuportável, a contaminação, né? A emoção, Frota, né? O que eu pude perceber ali é o seguinte: eu observei os bombeiros trabalhando demais, os voluntários, foi o povo pelo povo. Sim. Ali foi uma situação Sim. dessa, foi o povo pelo Sim. povo. E só que o governo federal demorou, cara. E prometeram muitas coisas e não cumpriram. Eu vi a Guarda Nacional, por exemplo, chegar e não ir pra cima. Mas eu vi de lá também, é o seguinte, os jet skis dos caras, eles não desceram na água não, porque falavam que tinha muita sujeira. E aí entrou o nosso. Entrou isso, exatamente. O Pedro Scooby. O Pedro Scooby, que tava com uma galera. Entrou o eu fui nosso. com o Caio, os meninos aqui de Biúna, né, que fizeram um trabalho espetacular. Eu penso assim, o Exército, a Marinha... O próprio Exército. Os caras não desciam do caminhão. O Exército, a Marinha e a Aeronáutica, nós estamos num país que não tem guerra, certo? Esses caras estão aquartelados lá, treinando anos e anos, treinando, criando estratégias, né? Prospectando se um dia tiver guerra e tudo. Cara, tinha que colocar à disposição esses grupos nesses momentos. Porque, cara, como que você não vai... a gente coloca o exército, mas é sempre uma coisa mais tardia e, às vezes, acho muito acanhada, sabe? E eu acho que o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, eles precisavam atuar de maneira mais severa nessas situações de risco, porque tem aquele monte de soldado que nessa hora não tem guerra, meu irmão. Bota os caras para trabalhar, bota os caras para cavar, para ajudar, para subir. Eles têm uma infraestrutura bacana e etc. Certo, e tal. Certo. E, cara, é assim, eu falo que... Né, a gente não pode chorar, né? Não pode, de maneira nenhuma. Só dentro do carro, Quando sozinho. eu voltei, eu comentava com as pessoas, a gente batendo um papo, né? Eu ficava assim, eu chegava a me emocionar, porque os lampejos recentes de tudo que estava passando na minha mente, tava muito recente, assim, cara, a gente se emocionava, porque só a gente sabe o que a gente viu lá. Claro. Né? Teve uma cena que foi até fora d'água, que me marcou muito, Frota, que eu estava num posto de gasolina, também os meninos, né? E eu fui pegar um pão de queijo, isso já era escureceu, a gente saiu da água, né? Porque primeiro, segundo dia a gente ficou dentro da água ainda, que os caras falaram o seguinte, tinha que tomar cuidado, porque dependendo, os caras iam aprender jet ski, caramba. Não, porque lá tem muitas facções. É isso mesmo. Tem muitas facções. Cada bairro lá isso é um problema. Você e aí eles iam pegar e iam, o risco de ser assaltado. Verdade, a gente tá indo pra ajudar, ainda ia ser assaltado. Porque muitos traficantes não saíram de dentro das zonas de risco. Eles preferiram ficar lá guardando a droga nos prédios. Nos prédios. Ia subindo. Exatamente, né? Então, assim, mas uma cena que me marcou, eu estava num posto de gasolina, uma moça bonita abastecendo a caminhonete, o jet ski estava atrás. Então eles já identificavam, já olhavam até os trajes mesmo, a gente estava roupa de socorro, né? Aí ela olhou assim, ela começou a chorar, cara. Aí eu falei pra ela assim, tudo bem? Então eu tava com
pão de queijo, um café, assim, né? Eu olhei pra ela, aí ela falou assim, obrigado por estarem aqui. Aí eu falei, Isso não tem preço, cara, eu olhei assim, né? O Caio tava do meu lado, o Johnny, e aí eu falei assim pra ela, não, claro, pode, pô, não teria como a gente assistir tudo isso daqui e não ter vindo, né? Ela falou assim, muito obrigado. Ela falou, eu perdi tudo. Eu falei, sério? Ela falou, tô com essa roupa aqui, que é de uma amiga, ela é de frentista trabalhando, mas eu perdi tudo, não tenho nem meus documentos. Eu vim pro trabalho, tal, e na hora, assim, os meninos se emocionaram, o Ranieri que estava lá, o Caio, o Johnny, o pai dele, sabe, o Márcio, né, que era da nossa equipe, a gente olhou assim e a gente se emocionava. Não tem como não, cara, não tem como Só não dá pra chorar na frente da Não vítima. dá, não dá, né? Eu passei por várias Foi situações. uma das cenas que assim. ficou assim na minha cabeça, que eu falei, cara... Eu atuei em Caieiras, em Franco da Rocha, Itabuna, na Bahia, em Salvador, em Recife, Belo Horizonte, Petrópolis, que para mim foi tão forte quanto o Rio Grande do Sul, porque Ubatuba. foram 257 mortos. Ubatuba a gente teve que entrar pela praia de jet, porque não entrava... Brumadinho você não chegou aí? Não, Brumadinho eu não fui. Não. E no Rio Grande do Sul, eu também tive uma cena que talvez não saia da minha cabeça nunca mais, que foi entrar numa casa já tomada pela água, o gato e o cachorro boiando naquela água, uma senhora em cima de uma estante e com acho que uns 80 anos de idade. Certo. E eu falei para ela, a gente veio aqui para resgatar a senhora. E a gente estava com algo por aqui, Lincoln. Sim, sim. E ela falou para mim assim, eu não vou sair. Eu vou morrer aqui. Eu tenho 80 anos. Que vida que eu vou começar? E eu olhei para ela e falei, cadê a sua família? Ela falou, eu morava com meu marido. Eu falei, mas cadê o seu marido? Ela falou, deve estar morto no quarto. Que eu não vejo ele tem mais de... Nossa. E eu olhei para a cara dela e falei assim, eu vim aqui para tirar a senhora. Se a senhora não sair, eu vou ficar também. E eu tenho uma filha de 5 anos de idade que quer ver o pai. Então, eu vou levar a senhora. E ela falou para mim, comecei a conversar com ela e ela falou, mas eu não sei nadar. Eu falei, não, isso é o menor dos problemas. A senhora vai com a gente. E aí ela desceu para a água, enfim, a gente convenceu, colocou a boia nela, coloquei um capacete nela e a gente veio trazendo. E aí quando chegou na divisa da porta, tinha isso aqui de água. Ela teria que entrar pelo menos isso aqui para sair do outro lado. Certo. E eu expliquei para ela, falei, vou segurar o seu nariz e a senhora vai com a gente. Não, mas eu tenho medo. Eu falei, não, fica tranquila e vamos. E a água, sabe, a gente tinha a impressão, a água talvez não estivesse nem subindo, mas com as pessoas movimentando dentro dali. Faz a movimentação natural. A água ia e voltava. Eu falei, cara, Certo. é a hora de... Aí segurei ela por aqui, coloquei a mão no nariz dela, baixei e saí com ela do outro lado. E aí entreguei ela no barco, que estava com a gente, e o barco rapidamente levou essa senhora para entregar para os bombeiros. Essa matéria saiu até no Datena, porque a gente estava gravando. Certo, certo. Né? Cara, é um negócio que não dá para você, né, mensurar isso, né? Você foi com quantos voluntários? Não, eu fui eu e mais um daqui e encontrei 15 lá. 15 lá. De Curitiba, né? Com barco, com jet, com tudo. Quando eu cheguei lá, nos primeiros 30 minutos que eu cheguei lá, eu já peguei o jet e fui até um local, tirei um pai, a filha e os 2 cães. Como você falar sobre isso e explicar pra galera, porque tem gente que fala assim, mas não alagou tudo, mas tinha gente que não quis sair. Porque é sobrado. É sobrado. Então a água vai subindo, a galera ia subindo porque não queria. Que não quis sair de casa. E a galera, é isso que você falou, você chegava pra galera, o barco, a 4, 5 metros de altura, né, o barquinho, né, os jets também, e a galera tá no sobrado, na parte superior. Isso. E aí a gente falava assim, gente, vocês não querem, não, é a única coisa que nós temos é isso daqui. Quem deixava a casa ia lá, perdia, seja televisão, por isso que muita gente não saiu. Exatamente, né? E assim, teve uma cena que um dos barqueiros ele olhou e falou assim, essa casa aqui eu passei, foi a primeira casa que eu vim fazer o socorro aqui. Sei. Que a gente já, quando entrou aqui com os botes, com não sei o que, a gente conseguiu aqui no barquinho pegar 3 crianças. Olha só, pegamos 3 crianças. E os pais?
Aí isso aqui não cabia no barco. Colocamos as crianças e os pais. E ele falou assim: eu me recordo que o pai e a mãe desesperado, o pai com 2 crianças no colo, a mãe com uma, falou: olha, leva meu filho aqui. Leva, bota no barco aí, salva eles, tal, que a gente vai se virar aqui, né? Vai fazer alguma forma. Decisão, hein? Deu os filhos pros barqueiros. Eles foram, porque já tinha mais gente no barco. Aham. Foram, deixaram o pessoal. E voltaram. Quando retornaram, Não tinha. ele falou: quando eu retornei pra pegar o pai e mãe, já não tinha mais pai e mãe. Nossa Senhora. E como é? E aquelas crianças? Que porque, decisão. não, Que decisão. coisa. Essa decisão. Entendeu? Falou: leva Eu os falo meus filhos, pras porque não pessoas- cabia mais no barco. Foi um Eu falo para as desespero. pessoas que Não cabia. você tem que tomar essas decisões rápidas, duras de tomar, né? Porque você vai levar uma senhora de 78 anos, de 80 anos de idade, ou você vai levar um bebê? É fogo. Você vai levar uma criança de 14 ou você vai levar um senhor de 80? Ah, leva os dois. Não dá para levar os dois. Você tem que decidir ali. Entendeu? Uhum. Você vai levar a pessoa e vai deixar o gato, vai levar a pessoa e vai deixar o cachorro. E Frota, Cara, porra, são quando a água decisões começou a descer, irmão, É. bem aos poucos, tem lugares que não tem lugares lá que não tem nem mais o bairro. Quando a água começou a descer, animais entrelaçados na fiação. Isso, eu vi muito. Eu vi muito. Eu vi muito. Em cima de porcos, em cima de telhado. Porco, cachorro, periquito, papagaio, gato. Gato, então, era... Ô, Frota, me fala uma coisa. A relação com a Enel e Sabesp. Como é que estão? Como é que tá hoje? Assim, os caras melhoraram? A minha Ou relação, continua na mesma? a minha relação com o Sabesp é ótima. certo. Muito boa. Boa. Muito boa. Preciso salientar aqui e agradecer ao Ricardo Ok. e a toda a equipe Sabesp, Cotia, porque eles me atendem muito rápido. Certo. A Enel é uma guerra. Continua a mesma coisa. É uma guerra. Não atende, demora a te retornar, tem protocolo, vai ficar 90 dias estudando, pensando, o diretor, o técnico vai avaliar, no departamento de não sei o quê, do corta-fio. Meu irmão, é um negócio assim que tu fala, cara, meu irmão, Não dá pra entender. não dá para entender. As pessoas estão sendo dá. assaltadas, tem uma árvore que está cobrindo a iluminação. Ah, mas tem que abrir um protocolo, nós vamos ter que ficar 5 horas, vamos ter que desligar a rede, vamos ter que fazer um aviso. Fala, meu irmão, mas faz, eu estou falando com você há 50 dias, Danilo. Eu estou falando com vocês. Falo para ele, eu estou falando com você há 50 dias. Não é possível. Nesses 50 dias, já tiveram mais 15 assaltos na mesma árvore, no mesmo lugar. Pô, será que você só vai cortar essa árvore o dia que a sua mãe for assaltada com teu filho lá? Aí você vai falar, o Frota tinha razão. Ah, o Lincoln já tinha me falado dessa árvore. Eu vou lá e vou desligar a rede para cortar a árvore. Só falta isso, mano. Eu cheguei a os levar pro Ministério Vou deixar Público. para lá. Eu cheguei a os levar, registrei tudo. Eu vou deixar lá. Aí cheguei a levar, foi uma representante deles, que ela chegou lá, toda bonitona, sentou lá, abriu o notebook dela tal. E tal, porque ela não tinha ciência do que estava acontecendo ali. Ela foi como representante. Eu falei, olha, tem algumas situações que estão acontecendo, assim, né? Alguns pontos aí que as árvores estão encostadas na fiação, não tem como a gente mexer. E falando e tal. Não estamos cientes. Ah, não está ciente. Porra, tem 25 Aí eu peguei assim, eu peguei o celular, falei, dá licença, doutor, ó, eu quero mostrar pro motor, tá aqui, ó, tal, essa aqui, ó. Quer dizer, Ofício. eu não preciso saber fazer o risco de jogo pra saber se tá bom. Claro. Quando ele olhou, ele falou, caramba, ô, seu fulano, Senhora. dá uma olhada aqui. Para quem tá indo isso? Ela começou a olhar, não, realmente, ficaram 3 meses andando corretamente, num vínculo bacana com a Defesa Civil, e depois acabou, irmão. Sumiram. E teve uma situação ali no Lina, na descida do Lina, sabe o que eu cheguei a fazer, Tchelo? Presta atenção nessa daí. Porque tem hora que você tem que ser louco, viu, cara? Eu cheguei pros caras, encontrei uma equipe deles, uma árvore que estava comprometida, já há 2 meses eu pedindo pros caras, e os caras não iam, Frota. Eu dei a sorte de encontrar uma equipe dos caras, e uma lâmpada estava apagada. E eles estavam trocando a lâmpada. Aí eu falei, pô, aí eu fui lá. Lembra, Carlos? Fui lá, cheguei, fala, rapaziada, beleza? Pô, e aí, como é que tá? Beleza? E os caras assim, tudo bem, né? Porque eles acham que são o rei da cocada, viu? Os caras daí não é terrível. Não, eu vou Não, ler. calma aí. Aí eu cheguei, Tchelo, falei pra eles assim, Frota. Falei, ó, pô, quero aproveitar que vocês estão tirando a lâmpada aí, cara. Eu preciso tirar essa árvore aqui. Eu tenho espaço aqui pra área de tombo. Vocês baixam a fiação pra mim, só faz o desligamento, eu já vou derrubar aqui, eu tiro em 15 minutos.
Bem ali na descida Claro. do Lina, ali na frente da Secretaria de Obras, onde entra os caminhões. Sei. Sabe o que ele falou? Não, precisamos de uma autorização. Eu falei, não, irmão, tá desligado aqui. Deixa eu só fazer o corte aqui. Eu falei, olha, eu sou o secretário, eu sou o responsável pela Defesa Civil. Eu tô pedindo pra vocês uma gentileza. Sabe, se for seguir o procedimento de vocês, a gente vai ficar 2 horas aqui, 3 horas, 4 horas. E não vai cortar. E não vai cortar. Aí ele chegou, eu falei assim dele, não, mas não pode freitar. Mas se ela cair no posto de gasolina aqui, eu tô aqui, eu tô vendo a emergência. Se ela cair aqui, explodir ou cair aqui, matar alguém, pegar um carro que esteja passando, Eu vou eu só apontar quero pra saber vocês. quem é o responsável. Porque vão falar que a Defesa Civil, eu tô parado aqui com a viatura, já estão vendo que eu tô aqui. Fala, pô, a Defesa Civil teve ontem lá, não fez nada. Eu tô identificando, eu trabalho com emergência. Aí ele falou assim, mas não dá. Eu falei, tudo bem. Aí eu peguei, Damião Rocha, que esses dois aí são fera lá, viu? Damião Rocha, vai lá. Faz a boca lá, faz a boca, né? E corta. Corta. É o seguinte, não tem problema não. Se quiser já pode chamar a viatura aí, porque é o seguinte, agora eu vou derrubar não só esse poste, eu vou derrubar esses 7 postes que estão aqui. E vocês vão ficar, porque essa fiação é grossa. Primária, secundária, eu falei assim, a hora que cair, vai cair tudo, mas uma coisa eu vou falar pra você, eu vou interditar e vou fazer isso aí, vocês vão ficar 2 dias aqui colocando fiação. Tive que falar isso pros caras, certo? Eu não ia fazer uma loucura dessa, óbvio que não, mas na hora ali, cara, Olha isso aqui. eu incorporei ali o cara briguento, reliento, fui pra cima pra resolver, porque senão não ia resolver, Frota. Ó, Os caras não iam ter descobrido. E aí cai. E aí, Tchelo? Olha isso E aí, aqui. Frota, entendeu? Depois de pelo menos uns 20 ofícios, Aham. ligações, Certo. WhatsApp, falando pelo celular, depois de uns 30 dias depois, eu recebo a seguinte resposta. Frota, bom dia. Ainda não tenho a data para o corte. Infelizmente, leva um tempo. São muitos casos. Esse já está sinalizado com prioridade em Cotia. Eu acredito que conseguimos executar isso em meados de junho. Junho está acabando e a gente já cortou. Frota, você não pode comparar, porque eu falei da Sabesp, você não pode comparar um atendimento de emergência de um serviço programado. As árvores já estão acima dos fios faz anos. Eu gostaria que você pudesse vir um dia aqui entender como funciona e toda a nossa parte operacional, distribuição de energia, etc. Eu entendo sua frustração, mas isso não é uma emergência. Se fosse como no seu exemplo da Sabesp, também estaríamos no local hoje. Eu falei, cara, as pessoas estão sendo assaltadas, quer mais emergência do que isso? É fundamental entender essa diferença e as dificuldades e restrições para se desligar uma rede, até mesmo para uma manutenção. Somos duramente cobrados, fiscalizados, punidos pelo órgão regulador. Essa conta é só nossa. Por isso é que o que envolve desligamentos, a situação fica um pouco mais difícil. Quero lhe assegurar que estamos estudando, o nosso departamento técnico está olhando e o caralho... Já cortei a porra da árvore. Frota, eu tô observando aqui seu Celular. seu celular, a foto da sua filha. A Belinha. Só que a Belinha, ela não só tá no seu celular, como ela também tá no volante do seu carro, que eu já tive a oportunidade de ver. É verdade, que andou comigo lá no carro. Quando a gente trabalhou ali, É tem isso. umas ações ali pra fazer. Como é que é esse lance familiar? Como é que estão os Ah, pais? cara, a Bela pra mim é tudo, né? Você, depois que eu me tornei pai de menina, pra mim foi um negócio, assim, muito diferente Eu na sou minha pai de vida, menina, sabe? Então, você sabe disso. É uma outra história, uma outra vibe, né? Uma outra... E esses dias eu falei uma coisa, eu fui no programa do Luciano Huck, e aí o programa do Luciano Huck, ele explodiu de sucesso, eu cumpri a missão que tinha que fazer lá, mas depois vem vários desdobramentos, Certo. sabe, do sucesso que o programa fez naquele domingo. Foi um domingo especial porque não teve futebol, foi um domingo especial porque estava chovendo, estava frio, estava todo mundo em casa. Então, Você focado na política fazia um tempo que você não estava indo pra TV. 25 anos. 25 anos. E eu escrevi uma carta pro Luciano. Luciano é meu amigo. Eu escrevi uma carta pro Luciano falando o seguinte, Luciano, cara, eu ajudo tanta gente. Foi uma carta que ele leu no programa. E Certo. você ajuda tanta gente. Chegou a hora de você me ajudar. Falei pra ele. Certo. Eu queria que minha filha tivesse orgulho de ver o pai dela numa parada muito maneira, entendeu? E, porra, que tu recontasse a minha história, que você me fizesse essa reconexão com a vida e com o passado. Cara, e o Luciano, porra, ele falou, Frota, vamos trabalhar. E aí ele me deu o lip sync pra fazer. Certo. E eu me dediquei muito, assim como tudo que eu faço. Gente.
Mano, eu fui andar de ligado. skate no Parque São Jorge, todo mundo viu o Frota andando de skate no Parque São Jorge. Eu fui a Santos, eu fui no cemitério onde está enterrado o Chorão. Eu conversei com várias pessoas que conhecem o Chorão. Eu fiquei andando meio que vestido em casa com aquilo e eu treinei a música umas, sei lá, mano, umas 10 mil vezes. Eu escrevi o Proibida Pra Mim No Way. Aí tem o nome da música Proibida Pra Mim No Way, Grazon. Aí eu fui atrás, por que Grazon? Por causa da Graziella, que é a ex-mulher dele. Certo. Uma série de coisas. Eu fiz uma imersão no mundo do Chorão e do Charlie Brown. E fui, porra, eu tinha que andar skate 11 metros no palco, mas eu não podia cair, porque só tinha aquele Já tiro. pensou, meu? Só tinha aquele tiro. Não podia dar errado. Não podia dar errado. Podia dar Então, errado. eu me dediquei muito. Fui para vários lugares andar de skate, inclusive em Santos. E eu conheci bem a história do Charlie Brown, assisti muitos shows dele, assisti todos os vídeos. Eu fiquei um mês trabalhando aqui em Cotia, na Câmara e na rua, e nessa, sem falar para ninguém, só a Certo. Fabiana sabia. Aham. E o Evandro Mesquita, eu conheço, é meu amigo, conheço muito. Eu vi o primeiro show da Blitz. Da Blitz. Eu vivi aquele verão de 82, que foi o famoso verão do amor, onde a Blitz deu o pontapé inicial no rock pop nacional. Então, quando eles me ligaram, eles falaram assim para mim, cara, a gente vai te mandar umas 50 músicas. E na hora, eu estava em Curitiba, eu falei com a Fabiana, a gente tinha conversado, e eu falei assim, Evandro, aí eu falei para eles, eu queria entrar com Você Não Soube Me Amar, da Blitz, e Proibida Pra Mim, do Chorão. O próprio diretor falou, já não vou mais te mandar as 50 músicas, são essas. E aí eu ensaiei exaustivamente, tanto aqui como no Rio, e etc e tal, me preparei. Para mim não importava a questão de disputar com o Eric Johnson, que é meu amigo há 40 anos. Eu não estava preocupado se eu ia ganhar ou não ia ganhar. Era a oportunidade de pisar num palco como o da TV Globo, com a importância que tem, o sucesso que tem, 25 anos depois. E foi o que eu fiz, entendeu? E eu fui pro tudo ou nada. Falei, meu irmão, eu vou pro tudo ou nada. E aí começou a repercussão. Certo. Foi Belo, Sabrina Sato, Pedro Scooby, mais uma série de artistas e personalidades falando para mim que foi emocionante. A Sônia Abrão, que é prima do Chorão, mandou uma mensagem dizendo que não só ela, como a família do Chorão ficou emocionada. E o Evandro Mesquita, eu vou pegar aqui, faço questão de botar aqui. Sabe o que o Evandro mandou para mim assim que acabou? Porra, muito legal. Porra, muito legal. Peraí. Embaixo. Embaixo? Deixa eu ver. Isso, volta. Aí. Aqui. Ó. Porra, muito legal. Isso. Achei que era eu. Muito maneiro. Violão igualzinho eu vejo. Muito bom. Entendeu? Que legal. Então, porra, eu ouvi do Evandro isso. Ouvi da família do Charlie Brown, do próprio, dos fãs do Charlie Brown, que são milhões, mandaram para mim, porque, cara, você... Seus seguidores subiu quanto? 300 mil. No 300 mil no próprio domingo. Você fazer Charlie Brown uma homenagem ao Chorão com o público que ele tem, meu irmão, podia dar errado. Então, os caras críticos pra caramba. Os caras podiam falar, ô, Crítico. noveleiro, que porra é essa que tu tá tentando fazer? Entendeu? Certo. Então eu falei, eu não posso errar. Eu preciso pedir licença ao Chorão e sentar a mamona. Entendeu? E foi o que eu fiz. Tanto é que me emociona muito, porque quando acaba, quem assistiu, Sim. vê o Luciano assim, bravo! Chorão! Charlie Brown! O Luciano teve porque ele ficou emocionado. Foi êxtase. Porque o filho do Luciano falou para ele, papai, porra, Charlie Brown, eu vi gente chorando lá dentro, sabe? Então a parada foi muito forte. E, porra, acabei ganhando na escolha do público em casa e na escolha do público que estava lá também. Mas, para mim, o mais importante foi o Luciano ter mostrado essa história. Eu assisti com a Belinha em casa. E ela, como é que ficou? Ela ficou, pô, ela viu, né? Foi a primeira vez que eles fizeram um compilado de novelas que eu tinha feito, Certo. Né? E minisséries na Globo e etc e tal, que eu tive... Quantas ao todo? 12 anos. Quantas ao 12 todo? anos. 12 anos. Eu devo ter Em feito média? pelo menos umas
de 8 a 10 novelas, né? E séries, minisséries, eu fui para a área de eventos também. Então, cara, para mim foi muito bacana. Porra, eu só tenho a agradecer. E vou dar um spoiler aqui, mas não vou falar o que é. Mas daqui a umas 3 semanas eu tô de volta à Globo. Que bacana. Mas eu não vou falar o que é. Certo. Não envolve política não, né? Não é setor jornalístico não. Tem cara que não vai dormir, meu. Teus seguidores... Tem cara que não vai dormir. Teus seguidores vão ficar curiosos com essa parada. Que bacana, que bacana. E aqui a produção dos meninos aqui? O que tem? Olha, ó, Tony, Henrique, legal aqui. Muito boa. Muito bacana. Pô, o estúdio... Muito bacana. Sensacional. Vários cenários aqui, bem legal. Ótimo. Né? Vou gravar daqui também. Pô, aí, ó, aquele cara que faz a agenda ali, ó. Já falei pra ele. Tá o Formiga, vou trazer o Formiga, vou trazer o Paulinho Lento. Tem que arrastar o Formiga. Tu vai ter que buscar ele de carro lá na porta. Ele vai vir. Para levar o Formiga num podcast que ele foi convidado, eu tive que ir junto. Sério? Entendeu? E, porra, tipo... Mas você pode vir junto com ele. Mas é que teve que meio que amarrar ele para ele vir. Ele vai vir. Mas ele tem que vir. O Formiga, vai vir. Ele tem muita coisa aí para responder, a plateia não, o povo, né? Em casa, que é... Estamos na torcida, né? Para que ele faça um maravilhoso governo, assim como o sucessor dele também seja melhor do que ele. A gente que gosta da cidade, que ama Cotia, a gente tem que torcer para isso, né? E Frota... E você? Eu sei que o programa aqui sou eu que respondo, mas e você? O que tu vai fazer da vida? Cara, eu tô no Fora podcast. O teu podcast que tem dado muito certo. Eu tenho visto, eu recebo os cortes, vejo você incansavelmente fazendo conteúdo de qualidade. Isso entendeu? Mesmo. Independente de partido, de lado político, eu vejo você com papo real, entendeu? Isso é muito bacana. Eu falo do meu coração, né, Frota? Eu tive 2 oportunidades disputando a eleição. O resultado não veio, mas Deus sabe de tudo. E vou te falar uma coisa. Uma coisa é uma frase que você falou aí, que eu até falei assim, pô, será que o Frota escutou eu falar isso em algum lugar, cara? Aqueles que não votaram em mim, quando eu tiver a oportunidade, eles vão falar, caramba, por que não deu a oportunidade pra esse cara naquela época? E por aí vai. A gente tem que continuar a batalhar, né? A vida é assim, cara. O podcast é um grande aliado para você se reconectar com as pessoas. Eu usei muito o meu podcast na minha campanha, sabe? O podcast, ele te dá a oportunidade de você estar o tempo todo pulsando com várias figuras. Uma hora é o Frota, outra hora é o Formiga, aí vem o Paulinho, aí vem o prefeito de não sei aonde, aí vem o outro, aí vem um publicitário, vem um empresário, e você está o tempo todo, sabe, pulsando. É de extrema importância, independente do caminho que você venha a seguir no futuro, que você possa sedimentar essa questão do podcast, entendeu? Porque ele te mantém pulsando, né? As redes sociais absorvem os cortes, todo instante, toda semana chega para mim um corte, falo, caramba, o cara, até o dia que eu não tenho vergonha de falar isso não, hein? Não foi ele que me convidou, hein? Eu liguei para ele e falei, e aí, quando é que tu vai me levar no teu podcast? Aí ele falou, não, pode deixar que eu vou. Foi ou não foi? Foi. Eu falei, não, eu tava na academia. Logo cedo você entrou em contato, mas é isso, estamos aqui hoje, pô, eu tô muito contente da sua participação. Não, Frota, Mas é verdade, mas quando a gente é amigo podcast, e a gente tem essa abertura, a gente pode falar isso. Foi o que eu fiz com o Luciano Huck. Falei, Luciano, chegou a hora, irmão. Tu tem que me levar. Tem que me levar. Aí eu vi 1, 2, 3, 4 do Lincoln, eu falei, porra, Lincoln, e aí? Eu não falo? Frota, eu quero te agradecer, irmão. Foi muito bacana, foi de grande valia a sua presença aqui. Tenho certeza que vai dar uma audiência incrível. Você deixar suas considerações finais, tá bom? E, claro, se quiser continuar, falar sobre mais alguma coisa. Não, tô de boa. Entendeu? Acho que foi as questões que a gente mais ou menos pontuou, fui soltando. Não, eu te agradeço a oportunidade, a gentileza de ter me recebido aqui e falar para as pessoas na cidade de Cotia, as pessoas que gostam de mim, as que votaram em mim, as que não votaram também, que tenho certeza que eu sou um cara extremamente dedicado à cidade, dedicado à sua família, dedicado àqueles que necessitam da minha ajuda, e não é papo político. E não adianta as redes sociais.
eu vou mostrar o que eu acho que tem que mostrar, eu vou postar na hora que eu tenho que postar. Se preocupem com vocês e deixem eu fazer o meu trabalho e tá tudo certo. E, mais uma vez, estou preparado para tudo, irmão. É isso aí. Bom, galera, conversamos com Alexandre Frota, nosso vereador aqui em Cotia, e muito obrigado a vocês que acompanham, obrigado à produtora Liberato, tá? Muito obrigado os meninos, o Henrique, o Tony, obrigado para quem acompanhou aí, a Mônica, o Carlos, seu fiel escudeiro ali, ó. Não é? Olha lá. O Cello. Ó, eu sei Cello. que você faz um trabalho social também. Aqui, ó. Eu sei que você vai ter alguém para dar esse leite e essa cesta básica aí, ó. Já vai ser entregue hoje. Pronto. Já vai ser entregue hoje. Frota, muito obrigado, tá bom? Obrigado por sua Obrigado, participação. Tamo junto, Fica tá bom? com Deus, obrigado, que Valeu mesmo. E proteja vamos... a tua família aí, que você seja Amém. vitorioso e sabe que o que você precisar, você sabe que você pode ligar para mim que Certo. Pra tô todos. na hora. Muito obrigado. Bom, muito obrigado a vocês que acompanharam e que Deus os abençoe. Até a próxima. Valeu.